Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Pode acontecer, olha o tempo. Vamos falar do tempo, sim, 9 horas 41 minutos, 14 graus. O tempo no momento é bom, de sol, céu limpo aqui em Tupã-Seretã. Mas quem entende desse assunto é o Ricardo Henck. Ele está ao vivo agora, direto de Porto Alegre para você via telefone. Alô, Ricardo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia. Ricardo, o tempo aqui em Tupã-Seretã hoje está maravilhoso para o segundo dia de inverno aí. O dia que antecedeu o inverno foi uma geada daquelas muito forte. Mas hoje o tempo está gostoso, um sol maravilhoso e aqui no momento 14 graus de temperatura. O que você traz de informação para a gente, Ricardo? Na verdade vai continuar essa condição meteorológica de tempo firme agora, tanto hoje como nos próximos dias. Bastante presença de sol, variação de poucas nuvens. A temperatura gradativamente vai subindo. A gente já vê uma diferença em relação a terça e quarta-feira, que amanheceram mais frias na região, né, até com ocorrência de geada, temperatura bem baixa, na casa de 0 a 2 graus, e hoje já subiu um pouco mais a temperatura, e a tendência agora, tanto para hoje como para o final de semana, início da semana que vem, é uma condição mesmo sem chuva, com presença de sol, variação de algumas nuvens. Então, para quem gosta daquelas tardes mais agradáveis, também não vai ter um período tão quente assim à tarde, né? Então, à tarde mais agradável, à noite, madrugada e amanhecer um pouco mais friozinho, mas nada de extremos, nem frio extremo, nem chuva prevista para os próximos dias. Então, o restante do mês, na verdade, do mês de junho, a tendência é de pouca chuva, se vier a ocorrer, seria algo mais lá na virada do mês, né? Ou, por exemplo, assim, semana que vem, na segunda metade da semana que vem, sim que a gente teria um período aí favorável a alguma instabilidade na região, ali de quinta em diante. Perfeito. Ricardo, o que tu pode falar a respeito de El Niño, Laninha aí? Desses meteorológicos aí que muitas vezes vem aí com muita chuva ou menos chuva, sim. Que tu tem a nos dizer para esse ano? Na verdade, eu já tinha conversado com o Miguel no início do outono, né, que se especulava muito aí na mídia e assim por diante, que a gente ia ter um El Niño novamente, algo intenso, forte. Então, assim, sempre é bom ter uma certa prudência quando começa o ano, ali por volta de março. Já se diz que o verão vai ser muito chuvoso por causa do El Niño, vai ser com pouca chuva por causa do Laninha. Então, sempre se tem que ter uma certa cautela para ver como é que vai ser a evolução das condições meteorológicas e se de fato aquilo vai o que precisando. Então, o que hoje se tem era o que, no nosso caso aqui da empresa, a gente esperava. Uma situação de neutralidade ou, no máximo, uma evolução para um El Niño muito fraco. Tudo está mostrando, e cada vez mais os dados coletados, principalmente no Oceano Pacífico, mostram que a gente vivencia, de fato, uma condição de neutralidade, ou seja, não tem El Niño e não tem Laninha no momento, e nos próximos meses a probabilidade maior é que, de fato, continue essa condição de normalidade. Então, se vier a ter alguma formação de algum fenômeno meteorológico do ponto de vista El Niño, Laninha, seria um El Niño muito fraco. Mas hoje a probabilidade é bem mais baixa do que vinha sendo previsto pelos modelos meses atrás. Então, a tendência que a gente tem os próximos meses aí sem Laninha e sem fenômeno El Niño. Com todos esses dados coletados, com a formatação desses dados, tu pode nos dizer que vai ser um inverno moderado ou não, Ricardo? Na verdade, em relação à temperatura, né, a gente teve, não sei se é difícil a gente recordar, né, mas se for lembrar, esse mesmo período do ano passado a gente vivenciava um mês de junho extremamente gelado, né, muito frio, com temperaturas muito baixas. A gente tem tido, assim, desde que começou o outono e nesse inverno, poucos episódios de frio extremo, né, a gente teve essa semana uma situação já que a gente não estava vivenciando com tanta frequência, que era um frio mais comum, mais característico da região. Então, assim, a tendência é que a gente continue em uma situação semelhante. As temperaturas fiquem próximo da média, de uma forma geral, na região. E pensando na estação, toda a estação aí, pensando desde agora nosso final do mês de junho, julho, agosto, até setembro, o período do inverno, a tendência até é que a gente termine a estação com uma temperatura de normal ligeiramente acima da média.
tá? Então a tendência, mas algo mais se aproximando do que é normal. Frios extremos atípicos não devem ocorrer. Claro, vão existir momentos em que vai ter entrada de massas de ar frio, com geada em alguns dias desse período de inverno, com temperaturas bem baixas, mas por outro lado não vão ser dias muito consecutivos de frio extremo, então atípicos com temperatura extremamente baixa. Então vai correr conforme a normalidade, né? Então isso também é uma resposta de um período que a gente está vivenciando, ou seja, sem fenômeno El Niño e sem fenômeno Laninha. Em relação à chuva, a chuva ela deve se manter próximo da média também na estação, só que dentro dessa estação a gente vai ter períodos com uma sequência de dias sem chuva e em outros momentos alguns episódios de chuva forte ao longo do mês, principalmente quando se aproximar ali agosto e setembro, que começa a já ter essa transição para uma característica mais de primavera. Então, assim, se a gente relembrar o que a gente vivenciou aí, principalmente vocês da região de Tupanciretã, Cruz Alto, noroeste do estado, foi bastante chuva nos últimos meses, né? Algo fora do normal. Se pensar no semestre, como é que foi o primeiro semestre até os últimos dias agora, a chuva foi extremamente elevada em Tupanciretã. Na verdade, se tu for pegar o total da estação meteorológica oficial da cidade, a chuva ficou próximo de 1.300 milímetros. Se pensar o que já choveu esse ano em Tupanciretã, então é um total de chuva bastante elevado. Se for pensar o que é normal para um ano como um todo, né, chove em torno de 1.600 e poucos milímetros na região no ano como um todo, né, em média. Então, assim, teve bastante chuva, isso muito uma resposta também por causa do Oceano Atlântico, bastante aquecido, também algumas áreas do Oceano Pacífico que estavam com temperatura um pouco acima da média. Então, isso é uma resposta que contribuiu, na verdade, para essa chuva, de uma forma geral, né, de normal acima da média na região. Mas a tendência para o inverno é isso, é que a chuva, de uma forma geral, termine dentro do normal, e aí, claro, com bastante cautela também, assim, sempre acompanhar a previsão de tempo, porque vão ocorrer momentos em que vai ser necessário ter atenção para a ocorrência de tempestades, ou frente fria, ou ventos fortes, porque vai ter momentos em que vai ter, de fato, uma situação aí de alguma chuva forte. Mas eu falando no total de chuva do mês e da estação em si, deve ficar próximo da média. Tá bom, Ricardo. Tá falando da onde mesmo aí? Na verdade, de Pelotas. De Pelotas hoje. Isso. Um abraço aí, obrigado pelas informações, tá bom? Um abraço a todos e um bom dia. Um bom dia, este foi o meteorologista Ricardo Reim, direto de Pelotas, atualizando as informações relacionadas a tempo e temperatura ao vivo aqui na Tupã. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo.